Se você está nesse vídeo é porque você assistiu a primeira aula sobre como montar o campo harmônico maior e agora você quer saber como usar ele na prática. Como isso me ajuda a tocar músicas de ouvido, a trocar tons de cabeça e muito mais. Essa é a aula 2 e eu vou te mostrar tudo que você precisa saber. Vamos lá! E aí, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e para você poder entender tudo que eu vou falar nessa aula, é preciso que você tenha decorado e entendido como que monta o campo harmônico. Não adianta você querer aprender algo mais complexo se você não tiver uma base bem consolidada. Então, se esse for seu caso, volta no primeiro vídeo, aprende lá e depois volta aqui. Depois que você entende as regras do campo harmônico, como que monta ele, o próximo passo é você conseguir ver ele no seu instrumento. Só que você vai me perguntar assim, o campo harmônico não é algo que eu só tenho decorado na minha cabeça ou no papel, como que eu vou ver isso no violão, no baixo, na guitarra? Decorar o campo harmônico de todos os tons no começo, na verdade, é muito difícil e cansativo. Então, quando a gente fala assim, que você tem que decorar, na verdade, é a fórmula. Você tem que decorar a fórmula do campo harmônico. Que é o quê? Primeiro, quarto e quinto acorde são acordes maiores, segundo, terceiro e sexto, acordes menores, e sétimo grau, um acorde diminuto. E daí sim, a partir disso, a gente traz essa regra para o instrumento. Você lembra da escala maior? Ela que dita os acordes do campo harmônico, que a gente vai usar ela agora. Vamos pegar o tom de Sol como exemplo. A gente tem um Sol aqui na casa 3, corda 6. A escala maior diz que as três primeiras notas da escala são achadas com tom, tom. Lembra? Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom. Tom, tom. Então aqui a gente sabe que a gente tem a primeira nota, um tom, segunda nota, outro tom, terceira nota. Então, 1, 2, 3. Depois, a quarta nota, ela vem um semitom aqui da terceira. Só que aqui no violão é mais fácil. Em vez de a gente fazer isso, a quarta nota está bem embaixo da primeira. Então, 1, 2, 3, 4. Depois, a 5 está um tom e a 6 está um tom, seguindo a escala. Então, fica assim. Tom, tom, semitom. Tom, 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 sétima nota e depois volta para uma. Mas o mais importante vai ser esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você decorando essa relação vai te ajudar muito na prática, porque aqui a gente está falando sobre notas. Mas para a gente falar sobre o campo harmônico, é só a gente substituir cada grau por um acorde. Então, número 1, que é o Sol, vai ser um acorde maior. Esse desenho. Número 2 é um acorde menor. Então a gente tira o dedo 2 e pode colocar aqui em cima. Acorde menor. 3 é menor também. Depois, no 4, a gente sabe que 4 é maior. Então a gente pode fazer esse desenho. Depois, o 5 também é maior. Então, esse desenho. E depois o 6, seguindo a regra, ele é menor. Então a gente coloca o dedo aqui. Isso que eu falei é quando a tônica, quando o tom é na corda 6. Mas e quando o tom é na corda 5, por exemplo, aqui do Ré? Ele fica assim, fica 1, 2, 3. Depois o 4 tá um tom atrás, na casa de cima, 4, 5, 6. Então, o 1 na corda 5, ele tem o quinto grau logo acima. Aí fica fácil de você saber onde está o 6 e o 5 estando aqui, fica fácil onde está o 4, que está logo atrás. E daí os acordes ficam assim, primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior e sexto menor. Então agora você consegue ver o campo harmônico no instrumento, mas como que você vai usar isso? Vamos dizer que você quer descobrir o tom de uma música e a gente tem os acordes Ré maior e Mi maior. Se você for ver na regra do campo harmônico, o único lugar que a gente tem dois acordes maiores com um tom de diferença entre eles é no quarto e quinto grau. E esse aqui sendo o quarto e esse sendo o quinto grau, a gente sabe que o primeiro grau está logo acima. Então a gente sabe que essa música vai estar no tom de Lá. Outro exemplo é se a gente tem um Fá sustenido menor e um Sol sustenido menor. São dois acordes menores com um tom de diferença. E se você for olhar na regra,
O único lugar em que tem dois acordes menores com tons de diferença é o segundo e terceiro grau. E a gente sabendo que esse aqui é o segundo grau, o primeiro vai estar também um tom de diferença maior, que é o Mi maior. Então essa música está no tom de Mi. Agora, se por exemplo a gente tem um Mi menor e um Fá, então é um acorde menor grudado com um maior, com um semitom de diferença só. Ou a gente pode ver aqui também, ó, Mi menor e Fá maior. O único lugar em que a gente tem um acorde menor e um acorde maior grudados, com semitom de diferença só, é no terceiro e no quarto grau. E se a gente sabe que esse aqui é o terceiro grau, a gente vai voltando. Então, 3, 2, 1. Então, esse aqui era um tom de Dó. Dessa forma, você pode encontrar o tom das músicas fazendo essas relações. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos para uma situação inversa. Você já tem o tom da música, mas você não consegue identificar para quais acordes que vão, né? Como que você vai usar o campo harmônico? Para desbloquear essa habilidade, você precisa estudar sobre funções harmônicas. Funções harmônicas são os papéis que cada acorde exerce em uma música. Junto disso, cada acorde tem uma sensação diferente na harmonia. Sendo assim, cada um tem uma função específica, que são 3. Nós temos a função tônica, função subdominante e função dominante. Como que funciona a função tônica? Os acordes de função tônica, a gente diz que eles têm a sensação de repouso. Então, vai ter, por exemplo, uma história que são os acordes. Vai passar a história e quando ser o fim da história, vai ter o acorde de tônica, vai ter o acorde de relaxamento. Os graus que são função tônica é o primeiro, terceiro e sexto grau. Normalmente, as músicas podem começar com função tônica, mas eu vou dar um exemplo aqui que começa com o Fá, Sol. Aqui eu fiz 4, 5 e 1, que foi a tônica. Você vê que ele tem uma sensação de relaxamento. A função subdominante, ela tem a ideia de transição. Em uma história, por exemplo, começou a música, a função tônica. Aí tem um desenvolvimento da história, vai ser a função subdominante. Normalmente ela está no meio ali da função tônica e no meio da função dominante. A função subdominante, ela está ali de passagem. Pode ser também que a função subdominante, ela prepare para a função dominante. Os acordes de função dominante são segundo grau e quarto grau. Um exemplo aqui, eu vou tocar o Dó, Fá. O que eu fiz aqui? Eu fiz primeiro grau, quarto grau, função subdominante, quinto grau e volto para 1. Então esse Fá, você percebe que ele tem uma sensação de passagem aqui, né? Função dominante, a gente fala que ela tem uma sensação de tensão, que quando você toca essa função dominante, você pede para uma resolução. Então pode ser que você toque a função dominante e daí depois vai vir logo a resolução, função tônica. Mas pode ser que não também, depende de cada música. E a função dominante também, muitas vezes pode ser um acorde com sétima, um acorde maior com sétima, que traz mais essa sensação de tensão. Os acordes de função dominante são os graus 5 e o grau 7. Exemplo aqui, a gente toca Mi menor, Fá, Sol, 1. O Sol seria a função dominante, mas se eu coloco a sétima dele, essa notinha aqui, ainda dá mais sensação ainda de função dominante. Vamos de novo. Você vê que ele pede para voltar para algum lugar, normalmente para tônica. Então é importante explicar que não é regra, que uma música começa com função tônica e termina com função tônica. Ou que o dominante depois dele sempre vai vir em função tônica. Ou que o subdominante ele sempre vai estar no meio das duas ali. Isso não é regra, depende da música, mas pode acontecer e acontece muito. Sabendo disso, quanto mais você toca, quanto mais você treina o seu ouvido, fica muito mais fácil, porque você começa
a identificar quais são as sensações, quais são as funções que está trocando, e isso te torna um músico muito mais fluente. E como que você treina o seu ouvido musical para você conseguir identificar quais que são essas funções? Você treina isso com progressões harmônicas. Explicando bem rápido, são simplesmente sequências de acordes que usamos em uma música. Então olha só essa progressão bem famosa. Isso aqui é 1, 4, 5. Então a gente tem função tônica, função subdominante e função dominante. Agora para outro exemplo. Isso aqui é 1, 5, 6, 4. Também é muito famosa. Função tônica, função dominante, função tônica e função subdominante. E se a gente mudar o tom, você vai ver que a sensação vai ser a mesma. Porque não importa o tom, o que importa é a sequência de acordes que você está fazendo. Então, por exemplo, essa última sequência no tom de Mi fica assim. Então você percebe que a sensação é a mesma, porque a progressão é a mesma. Então se você quer tocar de ouvido, anota o que eu vou falar agora, que isso é o fundamental. Primeiro você precisa encontrar o tom dela. E para isso você precisa ver os acordes que está tocando. E é o que eu falei, se for dois acordes maiores é 4 e 5, se for um menor e um maior é 2 e 3, se for um maior e depois um menor, a gente vai ter 5 e 6. E daí a gente usa essas relações para descobrir onde que está o primeiro grau, aí você encontra o tom da música. E daí você descobrindo esses acordes, você vai saber que grau que é cada acorde, e por meio desse grau você vai saber que função que ele é. E sabendo a função, você vai identificar a sensação. E assim, quanto mais você faz, dessa forma fica tudo mais fácil de você enxergar na sua mente, no seu ouvido, e você começa a identificar isso em outras músicas. Agora, para finalizar, eu vou mostrar como que você pode trocar o tom de uma música sem você precisar de um site de cifras, sem você precisar escrever no papel todo o campo harmônico. É muito mais fácil do que parece. Primeiro, você precisa identificar qual que é a progressão da música. Então, eu vou tocar uma progressão e você precisa descobrir qual que são os graus que eu tô tocando. Então, primeiro vai ser o Dó, Ré menor, Fá, Lá menor, Sol, e daí depois volta pro 1. Então, esses acordes que eu fiz, qual que é essa progressão? Ela é muito simples, a progressão é 1, 2, 4, 6, 5. Agora, para você trocar de tom, você só precisa fazer essa mesma progressão em outro tom. E é aqui que entra a relação 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai ajudar muito. Então, o essencial é você decorar a progressão, não importa o acorde que você está fazendo. O que importa são os números. Então, vamos dizer assim que você quer mudar de Dó, o tom é Dó, para o tom de Lá. Então, você vai fazer a mesma sequência de números. Então, 1, 2, 4, 6, 5. Aí, acabou. Aí volta pro 1. E se você quiser saber que acordes que você estava tocando, você precisa contar aqui as notas. Então, a gente estava no Lá, né? Então, Lá, depois Si, então Si menor, depois o Ré, depois o Fá sustenido menor, que a gente fez aqui, e depois o Mi maior. Então, voltando, você só precisa focar nos números. Você descobrir que acordes que você está fazendo, quando você mudar de tom, por exemplo, vai vir com o tempo, né? Mas se você precisa ali mudar rápido o tom, e você não sabe o campo harmônico daquele tom que você vai mudar, não tem problema, você decorou os números e você só faz aqui seguindo as regras estabelecidas. Vamos para outro exemplo. A sequência é Sol, Si menor,
Mi menor e Dó. Né? Qual que é essa progressão? Essa progressão é 1, depois 3, depois 6 e depois 4. Então vamos falar que estava no tom de Sol e daí mudaram para o tom de Fá. Você pode não saber o campo harmônico de Fá, mas se você sabe a sequência de números, é muito fácil você trocar o tom. Então a gente faz 1, 3, 6, 4. É só usando a relação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora um exemplo com baixo na corda 5, para vocês também pegarem essa relação de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for no tom de Ré aqui, que a gente tem o Ré, na casa 5, e for a sequência de antes, então 1, 3, 6 e 4. É só a gente fazer 1, 3, o 6 aqui e o 4. Olha só como funciona também. O que você precisa decorar é os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O importante é eu mencionar que tudo isso que eu falei funciona para músicas com harmonias mais simples, que tem os estilos, por exemplo, de sertanejo, de gospel, de pop internacional, pop rock. Mas quando tem músicas em que os acordes eles saem do campo harmônico, então tem algum empréstimo modal, tem um 2-5-1, tem alguma preparação, isso daí ele sai do campo harmônico e a gente precisa estudar essas harmonias mais difíceis. Mas o 99% das músicas que toca hoje, que são muito famosas, normalmente a harmonia é mais simples e a gente pode usar tudo isso que eu falei. Acredito que eu falei tudo que você precisa para poder aplicar o campo harmônico nas músicas que você toca, para você poder começar a tocar de ouvido, que talvez é um assunto que todo músico queira aprender. E se faltou alguma coisa, você pode comentar aí. Vou pensar em trazer aulas sobre esses assuntos mais complexos que eu falei agora no final. Mas essa foi a aula, fique com Deus e até a próxima.